Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Consultor de Segurança VIP. Eu sou Mohamed Almarmoud, especialista em gestão da segurança. Hoje eu estou num estúdio diferente, estou aqui em São Paulo. A gente veio gravar um podcast e eu estou com um convidado super especial, que é o Alex Falcone, da Infotronic. Eita, quase rimou aí. Alex Falcone, da Infotronic, que vai trazer para a gente algumas informações muito valiosas para quem quer iniciar a atividade de monitoramento. Eu procurei alguém que tivesse envolvido realmente com a prática da atividade e, de repente, você vai se identificar muito com a história do Alex, porque é uma história de sucesso e ele vai trazer muitas dicas para você que quer iniciar nessa atividade. Ele vai trazer informações práticas para você já assistir e começar a praticar, fazer receita recorrente, mas tendo muita cautela com algumas situações que ele passou. Então, o testemunho dele é muito válido para você que quer ingressar nessa área. Alex, quanto tempo você já tem de mercado? Boa tarde, Mohamed. Meu nome é Alex Falcone, sou de Gospé, Infotronic, Segurança Eletrônica. Meu amigo, 17 anos no mercado, uma média de 17 a 18 anos de mercado, já no ramo da segurança eletrônica. Desde do início até agora, são 17 anos aí, vivendo a segurança eletrônica todo dia. 17 anos de mercado, mas você já trabalhava antes de ter a sua empresa? Você trabalhava já nesse segmento? Trabalhava com o quê? Eu comecei a prestar serviço numa empresa na região. Eu não era da área, eu era vendedor, literalmente. Vendia em roça, vendedor de feira. Vendedor, sempre me identifiquei como vendedor. Mas você era vendedor de quê? Da feira? Teve até uma passagem minha, que era a palavra de mascate. Sim. Vendia na roça, vendia serviços, produtos na roça, vendia na feira, trabalhei na feira há muito tempo. Trabalho desde os 12 anos ali, assim, já me envolvendo com o mercado e vendendo. Negociação, essas coisas. Vendia batata, né? Mas plantava também? Vendia batata na feira. Só vendia ou plantava batata? Não, só vendia. Só vendia. Uhum. Vendia batata na feira, trabalhei em bar, comecei com 12 anos, então uma trajetória minha, até foi pouco, pra te falar a verdade, de serviço. Cara, começou muito cedo, meu filho tem 11 anos, eu fico imaginando, ele tá falando que iniciou com 12 anos, meu filho tem 11, agora tá no 5º ano, e até eu brinco com ele, chegou nos 14 anos, que é a fase legal aí de ter a carteira assinada, né, começar como adolescente aprendiz, até eu falo isso pra ele, só faltam 3 anos pra você começar a trabalhar. Foi muito bom pra mim, foi muito bom pra mim. Eu prestava serviço numa empresa, resumindo a minha história, comecei a trabalhar desde os 12 anos, trabalhava na feira, sempre tive contato direto com o público, aprendi muito lá, vendi produto na roça, viajava com o carro fazendo vendas na roça, vendi lingerie, vendi rasteirinha, isso aí até os meus quase 18 anos ali. E aí eu entrei numa empresa, na época, ali, não me lembro o ano agora, mas na casa ali dos seus 18 a 19 anos, com segurança eletrônica, onde eu iniciei o trabalho ali, eu era auxiliar, né, prestava serviço para essa empresa, eu trabalhei 6 meses nela. Mas na área de vendas? Não, instalação mesmo. Instalação mesmo. E tu aprendeu na prática mesmo a instalar? Da maneira mais difícil possível, que era uma pressão medonha na época, como eu tinha começado a iniciar, eu tinha que mostrar uma prestação de serviço muito boa, não tinha conhecimento. A gente tinha os cursos na época, tinha os treinamentos, mas era um prazo de 3 meses de experiência, no caso, e foram mais 3 meses que eu fiquei na empresa. Onde eu fui aprendendo, fui trabalhando, e o clima da empresa não era tão legal na época. Foi 6 meses, mais ou menos, prestando serviço para ela. E eu parei, falei assim, por coisas, das situações lá do momento, achei que não ficou legal. Eu tive a oportunidade de voltar para a área de venda novamente, onde eu virei gerente de uma fábrica da minha tia na época, onde eu vendia também questão de chinelinha, que lá na nossa região era muito famoso. Então eu saí dessa empresa e da área de segurança, trabalhei 6 meses como instalador, direto, saí da área de segurança e fui mexer com vendas novamente na área de rasteirinha, essas coisas. Aí tu já estava com quantos anos, mais ou menos? Então, eu já estava com 18, 19 anos, perto dessa fase aí. E aí, trabalhando com a minha tia tal, e tudo, e não foi assim tão legal. E eu gostei da parte de instalação, da área de instalação. Era bom, nesses 6 meses eu aprendi muita coisa, foi realmente muita dedicação da minha parte para conhecer do que eu estava trabalhando. E aí eu trabalhava com minha tia, não era tão legal, e eu entrei num provedor de internet. E eu fazia prestação de serviço de instalação de antena com um provedor de internet. E comecei a instalar antena.
Aquelas antenas de rádio, internet é rádio. Tristeza aqui. Se chover, já era o sinal, né? Trabalhava com isso. E aí acontece, pô, Alex, mas você também trabalha com alarme, por que você não instala alarme? Você saiu lá da outra empresa, você sabe fazer, tá, tudo você tem conhecimento, por que você também não coloca? Aí me deu o start. Falei, olha, na época, eu comecei a trabalhar com... até a outra empresa, a gente não tive problema nenhum, a gente tinha uma relação. Até eu prestava alguns serviços para eles, nessa época que eu também estava trabalhando com antena. E eu comecei a falar, olha, então vou mexer com alarme. Começar a voltar, esses 3 meses de experiência. Assim, já nessa empresa de internet. De internet. Não, mas aí o cara às vezes comprava antena. Pô, você não é o cara que mexia com alarme lá, que na região, isso tem quase 20 anos atrás, não tinha tanta gente, né? Você instala alarme também? Instalo. Aí eu comecei, instalo um alarme aqui, instalo uma câmera, instalo um alarme, pô, legal. Aí... Mas isso era teu extra? Ou era o extra. Não era pra empresa, não? Não era pra empresa. A empresa não mexia com isso. Sim, e eu era tipo, dela. como se fosse terceirizado lá. Sim, nessa empresa de antena. E aí eu comecei a fazer a prestação de serviço com a instalação de alarme. Aí falei, olha, uma brecha, o mercado tá precisando, só tinha essa empresa aqui na região, vou começar a trabalhar com alarme. Aí trabalhava com alarme convencional, que era o termo que a gente usava. E vendia o alarme, montava, botava, disparava, ligava no celular do cara. Era o automonitoramento. Automonitoramento. E aí eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar, instalava antena para a empresa e depois vendia a parte de alarme. Aí quando veio a parte de alarme ficou melhor. Eu fiquei mais conhecido, o pessoal já estava vindo mais, então a câmera, o alarme, comecei a trabalhar melhor. E aí eu pensei bem, falei, olha, por que não monitorar? Aí ficou pesado. Aí você pensou passou para aquela fase, né, que é o segundo nível da segurança, que é o da receita recorrente. Que foi assim, foram uns 2, 3 anos aí trabalhando com alarme só convencional, sabe? Instalando, só vendendo, instalando. E matando um leão por dia. Um leão por dia. E era assim, era um alarme, na época, não tem mais, mas no fabricante ECP, JFL, a ECP era famosa na época lá. E a gente instalava assim, não dava problema, era um excepcional o alarme. E, pô, o serviço do Alex é legal, não sei o que. Aí eu pensava, pô, vou lá, instalo pro cara, cobrava lá, tinha um lucro tal e tudo, mas não tinha caixa, não era mais difícil. A vida do cara quando começa com instalação venhamos e convenhamos, né? Para você fazer contrato de manutenção com venda de alarme é mais complicado, né? Principalmente alarme residencial, de loja. Não dá para você fazer receita recorrente, a não ser realmente você partindo para essa outra área que seria a do monitoramento, né? E aí foi isso que eu enxerguei. Aí eu comecei só que aí, até hoje, eu me arrependo. Eu falei assim, pô, instalei alarme pra caramba. Tem um cliente até hoje na cidade que tem um alarme. Cara, teu alarme é bom demais. O alarme não quebra. Tá lá até hoje. E não quebra, o cara não monitora. Mas ainda dispara pro celular dele? Não, agora recentemente parou, né, por conta das linhas telefônicas lá, né? Sim, que era por linha telefônica, não era por chip. Mas o alarme não estragava, rapaz. O alarme era bom demais. A gente fazia muito bem feito. Eu fazia pô, vamos trocar pra monitoramento. Não, deixa dar problema que a gente monitora. Sim. E como é que tu divulgava os teus serviços nessas cidades? Acho que até hoje, a melhor venda disso, a melhor venda ali da linha de monitoramento é o porta-a-porta. Sim. Só que assim, na minha época, o que eu fiz? Vou startar o monitoramento. Comprei um servidor, comprei no break, peguei as internet, uma de antena na época, né? Comecei com a minha estrutura, eram 3, 4 computadores, contratei o pessoal, parte do pessoal era eu. Então tinha um período noturno ali que era eu que faria. Tu tinha quantos funcionários já? Cara, quando eu startei, tinha eu. Tinha eu e mais Tu que fazia tudo. Instalava, vendia, instalava e monitorava. Exato, literalmente isso. E aí, só que era 1, 2, 3, 4, aí começou. E aí começou a startar essa questão e começou a ficar bom nas cidades vizinhas. Falei, pô, eu vendi... Começou boca a boca também, o pessoal... Isso, que eu já ia instalar e oferecia dos vizinhos. Eu já ia instalar e oferecia. Não tinha o tempo do porta-a-porta, como eu vendia e instalava. E o pessoal gostando e começou a indicar também. Começou a indicar. Literalmente, o porta-a-porta é o que eu falo até hoje nas mentorias que a gente tem com parceiros nossos, é um dos melhores caminhos para quem tá em campo ali. E aí, comecei. Contratei um pessoal no escritório que ficava lá, que era um pouquinho secretário e ajudava a atender um pouco do monitoramento. E aí tinha um cara que me ajudava à noite e tinha eu também à noite, que a moça estava no horário comercial, nos outros horários era eu. E nesse período, Alex, qual foi assim o maior desafio que tu teve que enfrentar
na própria operação, né? A dificuldade que você teve, talvez com mão de obra, você chegou a enfrentar isso, Muito. com o próprio cliente, com a questão de ter que se desdobrar, né, na questão de vendas, instalação, monitoramento, como é que ficava teu tempo? Até o tempo para a família, tu já era casado nessa época? Não. Então, essa era a vantagem. Uhum. Eu não era casado. Então, assim, a minha esposa hoje, na época, já estava comigo. Ela, tipo assim, eu cheguei a passar 2 semanas na operação. Sem ir em casa. Tipo assim, eu ia, assim, o período de banho e janta. Sim, não dava atenção, né, pra família, Não, né? zero, Era dedicado. No início, não dava. tava de corpo e alma. É que a gente, Na operação. a gente que começou a vender, por exemplo, assim, a gente às vezes trabalhava à noite, né? Como também o volume de clientes é menor, o volume de acionamentos era menor. Então, não era uma operação tão pesada, vamos dizer assim. No início dá pra fazer, né? Isso, e aí foi indo. E aí trabalhava a noite inteira, acordava cedo, saía pra instalar. Chegava às 5h30, tomava o banho. Aí se tivesse o cara da noite que ia pra poder dar uma mão, beleza. Se ele furasse, não tinha o que fazer. Foi literalmente assim. Realmente o cara ia coragem. E quando tinha os disparos, como é que fazia o atendimento A gente tático? às vezes terceirizava um pessoal para ajudar, ou às vezes até mesmo a gente tinha um pessoal técnico que às vezes ajudava, fazia algumas jogadas ali. A gente atingiu lá uma carteira de uns 60, 70 clientes na época. E assim... Já é um volume bom, né? Sim, só que aí... Isso foi rápido? Foi rápido. O monitoramento do porta a porta, boca a boca, um serviço bem feito, E nessa época tu já trabalhava com monitoramento e locação dos equipamentos ou tu vendia e monitorava? Vendia e monitorava, não tinha caixa, né? Nessa época não tinha caixa. Então... Mas mesmo assim você fez uma estratégia boa aí que se capitalizou, né? Com a venda... E aí eu comecei a me capitalizar, porque eu tava vendendo e assim, pós-mês entrava no monitoramento. Então, hoje eu tinha 50 clientes, então eu já tinha um faturamento mensal legal ali, batendo, já começava a me mais ou menos operação. Quanto, tu lembra pra época? Porque você já tava com funcionário também. Era um valor que não dava. Não conseguia pagar. Não consegue, assim. Se você manter a operação certa, não consegue. Até chegou um certo nível, na época, eu não me lembro a quantidade de cliente que a gente estava. Assim, a gente foi contratando o pessoal, foi aumentando a estrutura, e a gente começou a criar, não digo... Seria, de certo modo, a gente iniciou uma parceria na terceirização de monitoramento, onde eu conheci um parceiro, e a gente começou a... Eu fiz uma parte terceirizada da minha empresa, só que eu sou mineiro, pé no chão, por mais que eu fazia a terceirização, porque assim, a parte operacional, a parte humana, começou a dar muito trabalho, aquela história toda, e você tá envolvido na operação, tá instalando, tá vendendo, tá cobrando. Tá supervisionando agora a equipe, né? E aí o que eu fiz? Eu iniciei a terceirização de monitoramento, só que eu iniciei a terceirização de monitoramento com uma supervisão minha. Sim. Entendeu? Eu não entreguei, tipo assim, a operação 100%. Você acompanhava como essa operação? Deixava, tipo assim, eu reduzia a minha estrutura a 50% na época. Que eu precisava, tipo assim, eu precisava de 2 à noite, eu tinha 1. Sim, entendi. Entendeu? Mas então o outro pedaço... esse cara era o fiscal, ou tinha um duplo repórter do Não, era um fiscal, vamos dizer assim. Ele supervisionava a terceirizada, né, praticamente. Exato. Que aí acontece, ele via as ocorrências chegando. Isso foi não existia pra época. Até a empresa que iniciou com a gente lá, eu falei, olha, se você fizer assim, eu entro contigo, a gente começa a trabalhar, eu terceirizo na minha base, mas aí eu tô de olho, porque a responsabilidade com o cliente é minha, e eu tenho pé no chão, então como é que a gente vai fazer? E aí na hora que a gente iniciou a parceria, foi muito bom, por sinal, tipo assim, horário do dia, horário comercial, precisava de uma folga, vamos dizer assim, de um período que, exemplo assim, pro monitoramento é um período mais morto, e obrigatoriamente tinha que ter uma pessoa. Sim. Eu consegui compartilhar com essa empresa. Até porque durante o dia, o que eu sempre falo pro pessoal, né, que nos acompanha na página, no nosso canal também no YouTube, e também nas mentorias, consultorias, nas aulas, eu sempre digo que na central de monitoramento, a gente tem ali 2 períodos distintos, né? O período do dia, a gente tem mais a parte de teleatendimento, né? Sim, os alarmes estão desativados. Você tem mais a parte de secretariada, né? Exato. Vamos colocar assim. Sim. À noite é que tem mais a parte de vigilância, tem poucos contatos em relação ao cliente ligar para a empresa. É mais o monitoramento que liga para o cliente, né? Às vezes para informar. Um monitoramento ativo ali já, né? Exato. Aí o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma pessoa para supervisionar. Só que aí na hora que eu fui fazer a parceria com essa empresa, isso não existe. Até hoje eu vejo muita empresa assim. Às vezes você terceiriza, você coloca a empresa, os teus clientes lá e você não tem
Não tem acesso. Confia que tá tudo certo. Entendi. E eu fiquei com o pé atrás, porque querendo ou não, é a gente que tá no campo, é a gente que tá fazendo a prestação, o rosto da gente que tá com o cliente ali. Aí, como é que eu entrego meus clientes assim, sem eu ter uma supervisão, sem eu tá vendo saber isso, o que tá acontecendo, ou pelo menos confiar, né, assim, esperar pra, né? Então, na hora que eu joguei essa empresa pra lá, eu coloquei, tipo assim, um fiscal, usando o termo que você disse, que seria tipo o Honda meu, seria o tático de rua. Como eu não tinha muita ocorrência, e eu precisava ter o tático, obrigatoriamente, ele ficava na sala de monitoramento operando, vendo os atendimentos, se realmente estava sendo atendido, se os clientes estavam sendo bem atendidos, e quando dava uma ocorrência, alguma coisa do tipo, ele saía, ausentava aquele pequeno momento, voltava para baixo e seguia com o atendimento. Então eu consegui dividir um pouco a minha operação. Isso aí, você não tem ideia, é que nem o termo que você usou aí, e a família, e a vida. Enquanto eu não fiz essa questão da terceirização, até a casa dos meus 100 e poucos clientes ali, eu não conseguia ter tempo para nada. Não é, eu encaro as coisas como responsabilidade. Você acha que chegou até um capital, a tua operação começou a se pagar? Tu estava já com quantos clientes, mais ou menos? Para o pessoal de casa assim, ter uma base, né? Eu posso até, enquanto você vai colocando esses dados aqui, eu posso até também contar uma breve experiência, né? Para o pessoal que me conhece já há mais tempo, sabe que eu trabalhei com o Alexandre do Papo Segurança em 2015 e 2016. Nessa época, a gente estava iniciando também a operação de monitoramento, eu era gerente da empresa dele, ele é um excelente técnico, né? Também estava na parte comercial, e com os clientes vinham, né? Estavam chegando já a parte de monitoramento, com vídeo analítico e tudo mais, e a gente pensou no primeiro momento, não, vamos fazer a nossa própria estrutura. Só que com o cliente não paga a estrutura. Um cliente só não vai pagar. Não paga. 2, 3 não vai. Eu brinco muito né? com isso lá. Se você tem Fica caro. E tem 100, o cálculo é o mesmo. E sabe o que aconteceu? A gente começou a recrutar o pessoal. A gente precisava de 4 operadores, né? 12 por 36, 2 de dia, 2 à noite se revezando, trabalhando 12 horas. Só que quando a gente colocou na ponta do lápis, para colocar isso na prática, fora o aluguel da sala que a gente pagava, né? Uma sala, a energia, a redundância de internet, a própria internet, a gente precisava de uma secretária, a gente precisava de um sistema, um software de monitoramento, um sistema de gestão para emissão de boletos, até porque os clientes monitorados, eles pagam, na maioria das vezes, via boleto, né? Com algumas exceções, cartão de crédito. Existem outras modalidades também, mas o mais comum seria essa. E aí, quando a gente colocou tudo na ponta do lápis, com tático, com técnico, tudo mais, cara, a operação era... Vou colocar aqui só a estrutura do monitoramento, tirando a parte de recepcionista, essas coisas. Era R$25 mil mensais. Estou falando de 2015. Porque tem os encargos, salários, o próprio custo fixo mensal com sistemas, a sala. Então, assim, fica muito pesado para quem está iniciando, né? Eu imagino que você enfrentou aí esse desafio, né? Sim. Não, nessa questão, como eu disse, na hora que eu fiz início dessa divisão, onde eu peguei a minha operação e terceirizei ela, sim. Até que é um adendo que eu vou deixar aqui, que na hora que eu fui fazer a terceirização com a empresa, eu falei assim, cara, mas eu preciso ter acesso aos meus clientes, eu preciso ver, eu quero acompanhar, eu quero saber, quero ver, quero ter alguém olhando. Sim. Porque também vai que o cara pisasse na bola. Eu era muito desconfiado, muito assim, não sabia direito se tinha, se podia, se não podia. E aí o que acontece? Na hora que eu fiz, eu falei, então eu vou desenvolver um sistema aqui que talvez dê certo. E a gente criou lá um acesso, e é onde eu criei essa supervisão, a gente começou a fazer essa terceirização. E aí, nessa terceirização, com esse processo, eu diminuí, por exemplo, assim, que no caso, no mínimo lá, seria o ideal, nesse meu cenário, na época, seriam 8 pessoas. Porque teria que ter o tático todos os dias. Sim. Eu, o operador. Você está já contando os operadores e os táticos, né? Exato. 12 por 36 operador, 12 por 36 os táticos. Que aí eu ficaria, tipo assim... Tranquilo. Só que o que você acha? Administrando, né? A conta nunca ia fechar. Só que na terceirização, aí eu consegui fechar. Mais rápido, né? Na hora que eu cheguei ali na cota de eu acredito que a empresa bem estruturada, até na casa dos seus 50, 60 clientes, terceirizando, ela fica saudável. Ela já consegue trabalhar um pouco mais saudável. Já vai começar a se capitalizar, né? Exato. Lucrar, né? Já ter lucro ali e ficar satisfeito. Vamos falar assim, de uma maneira bem satisfatória. A gente tem alguns cases de sucesso hoje que são parceiros nossos, na casa ali dos seus 30, depende da região, depende do ticket,
Mas o cara já tá... ticket médio. Isso, o cara já tá tranquilo. Mas nessa minha... O monitoramento nosso na época... Eram 50 reais, 100 reais, não chegava a 100 reais nessa época, eu tô dizendo, Sim. era coisa de 69,90, 79,90. Então, na hora que eu atingia os meus 100 clientes ali, eu encaro a empresa de monitoramento com duas empresas. Eu tenho a empresa operacional, técnico, vendedor, rua, secretária, e eu tenho monitoramento. Se eu fosse fazer a conta... Porque acontece, nessa jogada nossa, as vendas supria, vamos se dizer, a loja, que seria a parte operacional, a parte técnica. E a parte vamos falar assim, de recorrência empatava o monitoramento. Então, na casa ali dos seus 100 clientes, começou a eu ter uma estrutura robusta, já assim, consegui ter uma estrutura um pouco mais, não digo robusta, mas uma estrutura correta para poder fazer a operação deixar 100%. Nessa conversa, eu percebo assim que você é um cara que teve uma visão de expansão, né? Porque muitos técnicos, muitas pessoas que estão na área de segurança eletrônica se dedicam tanto à parte técnica, às vezes fazem isso tão bem, mas precisam matar um leão por dia para pagar as contas, né? Só com as partes de venda e instalação. E você pensou justamente da receita recorrente de estar lá, ter o cliente saudável, te pagando mensalmente, independente de ter um chamado ou não, só com a questão de monitoramento, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, antes de começar aqui o podcast, que é justamente a gente ir para um outro patamar da segurança eletrônica, né? Seria o segundo nível da segurança eletrônica, seria o nível da receita recorrente. E não tem só a forma de você fazer receita recorrente com um contrato de manutenção. Às vezes na sua cidade, como a gente falou antes, é uma cidade menor, não dá para você estar vendendo contrato de manutenção, mas dá para você vender um alarme monitorado e fazer receita recorrente, sem precisar abrir uma central de monitoramento, sem precisar ter uma estrutura cara, né, de pessoal, porque folha é cara, né, folha de pessoal, você não vai precisar só de um operador, a empresa é 24 horas, então você vai precisar, no mínimo, de 4 operadores se revezando, é 12 por 36, fora o tático, né? Então isso é caro, né? O que eu enxerguei nessa época? Com essa redundância, com essa divisão, ficou muito confortável para mim. Aí eu tinha, o cara, eu sempre fui muito dedicado. Então, com essa dedicação minha, essa empresa onde era uma parceira minha ali, a gente começou a trabalhar e a gente começou a subir a quantidade de clientes. Eu comecei a subir a quantidade de clientes e meio que eu mentorava alguns parceiros meus na época que queria começar. Pô, você faz monitoramento? Quero fazer também. Aí eu falei, pô, eu consigo fazer contigo. Tu começou a ajudar a galera. Falei, vamos fazer. Você quer fazer? Vamos fazer. Mas como é que funciona? Mas fala, esse pessoal era da tua região mesmo ou de fora? Não, de fora. Sim. Na verdade. Tem uma cliente junto. Era de fora, porque acontece na hora que vamos fazer. Aí acontece, na hora que a gente fechava assim o monitoramento, aí eu falei assim, não, eu consigo fazer. Só que a minha operação, ela tá compartilhada, né? Mas eu me responsabilizo com seus clientes. E aí comecei a terceirizar, começou a jogar a base para mim, jogava a base para minha empresa, eu de cara assumia toda a operação. Essa empresa que era terceirizada, que seria essa minha parceira na época, me ajudava no atendimento. A gente criou um sistema bem inteligente na época. E começamos a trabalhar. Resumindo a história, essa empresa onde a gente era parceira começou a pisar na bola. Como eu te disse, eu sempre fui muito cauteloso, assim, é minha responsabilidade, eu prometi que faria. Então, essa etapa, a Infotronic, de certo modo, até hoje segue isso com unhas e dentes. Por que acontece? Como eu lá atrás precisei e vivia a terceirização de monitoramento, eu tinha medo de terceirizar, eu tinha receita, eu não sabia como era. Tinha aquele histórico, mas será que... Só que assim, pra gente encarar um mercado e ter realmente retorno financeiro, tem que ser inteligente, tem que ter estratégia, tem que ter jogada. O mercado não tá aí pra você né? que... eu acho que eu vou fazer aqui porque eu quero honrar e não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, mas... Tá, e o custo? Como é que implanta? Você dá conta? Como é que você vai entregar? As perguntas são meio diretas, não tem muito esse contexto. O cara que tá ali naquela carreira de venda, instalação, ele é um técnico e faz a venda e instalação, ele consegue até certo ponto pagar suas contas. Só que o mercado vai mudando, vai chegando outras empresas, se ele não inovar, vai ficando para trás. Exatamente. E vai começar a perder cliente.
né? Exatamente. É isso que... o mercado é dinâmico, né? Ele auto se regula, ele vai trazendo as necessidades, e se você não tiver atento, né, a essas necessidades dos seus clientes, para oferecer também um serviço que lhe traga uma rentabilidade, você vai começar a perder esses clientes que você já vendeu e já instalou para uma empresa que vai chegar e vai oferecer um serviço de monitoramento, onde você poderia, né, tá fazendo isso. E como foi que você emplacou essa ideia de terceirizar o monitoramento? Você tem seus clientes hoje, né, Sim. na sua cidade, e você começou a ajudar as pessoas terceirizando, né, a questão da sua estrutura de monitoramento. Eu vi que sua estrutura realmente é muito boa, até se tiver uma oportunidade depois a gente colocar aqui em tela para o pessoal conhecer. Então você decidiu também ter esse outro produto, esse serviço, né, para as empresas que estão começando. Como eu fazia tinha essa empresa que era parceira minha, chegou num certo nível, que aí, exemplo, outras empresas me procuraram, você consegue fazer, você terceiriza? Falei, faço. Minha operação é compartilhada, ela é assim, mas eu me responsabilizo contigo do que a gente está fazendo aqui. Chegou num certo nível que a empresa de lá, que é essa que me ajudou no início, começou a pisar na bola. Só que aí, quando ela tá pisando na bola, tá acontecendo tal coisa, aí foi um segundo choque. Porque na época eu não lembro quantos clientes eu tinha. Aí eu falei, não, mas eu me comprometi com a outra empresa, eu falei que faria a terceirização, a gente tava fazendo em conjunto. Sim. Aí o cara pisou na bola, eu falei, não, cara, tranquilo, a gente finaliza a parceria aqui e eu assumo. Aí a gente, na época até tinha alguns clientes lá, uns clientes aqui, eles ficaram com uns, eu fiquei com os outros. Como eu já tinha essa supervisão, e por conta dessa supervisão eu vi que tava tendo alguns erros. Já tinha a experiência. Queira que não, você capacitou uma parte da sua operação para entender realmente o monitoramento, né? Exato. Isso é interessante até de frisar, porque mesmo você terceirizando o monitoramento ali 24 horas, você colocou algumas pessoas ali, né? A metade, né? 2 pessoas para ir supervisionando a terceirização do monitoramento que você fazia com outra empresa. E queira que não, o pessoal começou a aprender também, né? Exato. Foi treinando na prática ali, se especializando, né? E aí surgiu a terceirização. Porque aí falou, olha, você faz pra mim, você consegue fazer, eu sei que vocês prestam um serviço legal, a estrutura de vocês é legal. Aí eu falei assim, beleza. Aí o que acontece? A minha operação, vamos dizer que era 50%. Aí eu peguei e falei, não, então agora é 100%. Aí eu comecei, só que assim, nessa época, eu não lembro o ano disso, mas as tecnologias já estavam melhores, as internets já eram melhores, os servidores já eram melhores, né? O software já tinha uma gestão melhor, então facilitou um pouco a minha jogada ali, mas aí eu falei assim, não, quer saber? Então peguei, trouxe um pessoal para dentro, eu já tinha toda a experiência, eu vivia o técnico, eu vivia a venda, eu vivia a operação, Começou eu vivia o cedo, monitoramento, né, não há nada que você vai falar do mercado que eu não passei, se você... Sim. Então, eu assumi total a operação e os pessoal que iniciou a terceirização comigo, olha, a gente confia no teu serviço, que é a história que eu te disse aqui de honrar o combinado. Sim. E aí acontece, não, a gente vai fazer. Aí eu reestruturei toda a minha base e dobrei a minha quantidade de atendimentos. E aí eu falei assim, não, eu vou trabalhar. Aumentei, nessa época eu já estava com um volume de clientes um pouco maior. Startei a terceirização de monitoramento, que era assumindo essas empresas que já estavam comigo, cancelei o contrato com a outra empresa, e a gente iniciou a terceirização 100%, vamos falar assim, na responsabilidade ali da Infotronic. E hoje você terceiriza para todo o Brasil monitoramento de alarme, faz também a videoverificação, né, quando o alarme dispara. Como é que está hoje essa questão do serviço? Tem inteligência artificial? O que você tem hoje para oferecer? O que eu levo para o nosso cliente hoje? A experiência que eu buscava naquela época. Sim. Eu vejo várias empresas falando assim, você terceiriza. Como é que é a terceirização na época que eu comecei a pesquisar? Ah, não, o cara faz monitoramento para mim lá. E aí? Ah, não, quando dá alguma zebra, ele me liga. Eu falei assim, mas você tem acesso à tua base? Você edita, cadastra? Porque, querendo ou não, você é o cara que atendeu o seu cliente. Então, na hora que a gente faz nesse braço nossa terceirização de monitoramento, a gente tem um canal lá de treinamento para os terceirizados que iniciam com a gente. Na hora que ele inicia com a gente pega uma ficha cadastral para ele, para quê? Vai lá, faz instalação com o cliente, a gente tem um material de apoio, que a gente usa o termo lá, que é o quê? Ficha de cadastro, guias, boas práticas, manual operacional. Dá uma lida, eu acho que isso vai te ajudar, isso é legal, eu te aconselho a fazer isso. A gente, de certo modo, hoje até uma mentoria, onde a gente passa com o cliente para que ele fale, olha, começa assim.
Você dá toda a orientação para o cara que está começando. Que é o que eu fazia, é o que eu queria que fizesse comigo lá atrás. Que você já passou por tudo isso e adquiriu uma experiência, né? Exato. Já sabe o caminho das pedras. Porque uma coisa que eu penso é o seguinte, Alex, hoje a gente tem empresas que estão com a gente, já tem lá seus 8, 9 anos de terceirização, tem empresas com a gente daquela época ainda, onde eu era particionado, sabe? Sim. E o cara confia, e assim, na nossa empresa, na nossa marca até hoje. E aí, o que acontece? A terceirização de monitoramento de um jeito mais prático, que é uma coisa que a gente não pode, assim, eu vejo às vezes o pessoal romantizando, mas a realidade é o quê? Você é dono de uma empresa de monitoramento. Terceirizando, não. Então, por exemplo, assim, os bons moldes, isso tem que ser feito. Então, esse treinamento nosso é para isso. A gente treina o cara, fala, olha, leva a ficha de cadastro, preenche com o cara, mapeia para mim usuários, os setores, as câmeras, o setor de disparo com as câmeras de disparo. Por quê? Que a gente dá esse treinamento pro cara mesmo entrar à torta e direita lá. Ele fazer um projeto bem feito também. Bem feito. Aí esses manuais a gente entrega para ele mesmo. Olha, faça assim, usa assim. Tem até um vídeo que a gente entrega pro nosso parceiro após o treinamento, que é passando sobre todas as etapas do nosso software. Porque uma parte que é interessante da nossa terceirização de monitoramento é o quê? Na hora que eu falo, vou terceirizar com você. Exemplo. Você não vai ser... Né, eu lembro que muitas empresas falavam isso. Olha, eu vou te passar um número de conta que é assim, ó. Da conta 4.000 para frente é tua. Quer dizer que o cara tinha tipo 3.000, sei lá. Entendeu? Sim. Ó, da conta 1.000, da conta 1.000 pra frente é tua. 1.000 pra trás é da outra empresa. Tem esse lance também? Tem. Que aí eu, tipo assim, isso eu acho, de certo modo, errado. Eu nunca fiz isso. Todas as empresas que terceirizam com a gente chegou assim, por que na hora que o cara fala isso, ó, o número, você vai usar do número tal ao número Y. É que o cara vai pegar a licença do monitoramento dele, que vai lá até, sei lá, 2.000 clientes, ele usa até 1.000 pra frente é teu. E você é uma sequência da base dele. Ou seja, você é um cliente terceirizado que está sendo monitorado na central de monitoramento dele. Mas você não tem a tua empresa lá. Você não tem os teus dados lá. Você não tem a sua logomarca lá. Você não tem a transparência, uma licença do software sua. Você tem uma empresa monitorando teus clientes como se fosse dela. Então, assim, só deixando um adendo, na hora que a gente faz a terceirização de monitoramento, a gente adere uma licença do software e entrega a licença limpa para o próprio cliente. Entendeu? Sim, entendi. E nesse caso você consegue, mesmo estando lá em Minas Gerais, em Guaxupé, você consegue atender todo o Brasil, clientes aí, empresas de todo o Brasil hoje. Todo o Brasil. Qual o cliente mais distante de terceirização? Tem um cliente nosso, eu acho que é o mais distante, tá na Paraíba, se eu não me engano. Na Paraíba. Chama Mãe do Rio, a cidade. Acho que é Mãe d'Água, não? Mãe do Rio. Eu guardei o nome porque é muito diferente. Eu não... Eu falo porque eu tô em Minas, o cara tá lá no Nordeste. Lá em cima, poxa, é longe mesmo. E é um cliente muito bom, por sinal, Márcio, muito bom, parceiraço nosso já. E ele tava numa empresa desse, mais ou menos assim, eu acho, entendeu? Na hora que ele veio pra gente, eu falei assim, tá, como é que vai funcionar? Não, tá aqui a tua licença do teu software, tua conta começa do 1 pra frente, você vai mandar para mim sua logomarca, você vai mandar para mim seu telefone. A gente tem um questionário de homologação, que seria o termo. Sim. Apoio tático, o que ele vai ter? PM, guarda municipal, porque lá tem, essas cidades menores tem celular, essas coisas. Isso. Então eu deram um questionário para ele, me devolveu e falou assim, mas do 1 para frente? Eu falei, do 1 para frente, a licença é tua, o relatório sai com a tua marca. No dia que ele quiser... montar a estrutura dele, ele vai continuar com o mesmo número de contas. Então. Sim, na verdade, eu acredito que o nosso serviço ele é baseado na confiança. Então, por exemplo, assim, eu crio uma licença para ele, a gente cede uma licença do software para ele, onde ele vai, como se ele tivesse comprado na prestadora de serviço. Sim. E o meu monitoramento só está atrelado para fazer o atendimento. Você terceiriza o atendimento. Exato. E levo toda a estrutura do que é de melhor no mercado para ele. Porque querendo ou não, se eu não ajudo ele, vem uma empresa maior. Sim, claro. E me atrapalha o meu parceiro. E nesse caso, como é que funciona a questão quando aconteceu o disparo de alarme? Você atende em nome da empresa dele. Exato. Como se o teu atendente fosse dele, na verdade. Né? Exato. A gente criou algumas jogadas como... a gente atende, vamos falar assim, de uma maneira mais geral, como monitoramento, né? Sim. Então a pessoa ligou lá no telefone dele, que é uma parte bem interessante, que a gente... Esse cara, que é um exemplo que a gente está dando aqui, ele tem o telefone fixo dele lá, o telefone fixo dele fica dentro da minha central. Sim. E ele tem um ramal lá na base dele. Então no horário comercial, chama lá. A partir das 6, chama para mim. E na hora que eu atendo, monitoramento, boa noite, monitoramento, bom dia. Sim. E aí eu trato o cliente ali, a gente vai pegar os dados, vai achar a localização. E na hora que eu ligo pro cliente dele, eu ligo com o número dele.
O número local. O número local. Não é um número de fora. Não, é como Então, se eu estivesse lá. Então, fica até mais fácil do cliente atender. Tem gente que já está... Transparente. Exato. E tem gente que, assim, vê um número desconhecido, né? Às vezes até com outro DDD não vai querer atender, né? E uma coisa que acontece é que eu falo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou terceirizar o monitoramento. Uma coisa que, só voltando um pouco aqui, é importante a empresa que está terceirizando, ela tem ciência do quê? Pô, eu vou terceirizar ou eu vou começar. Então você vai começar ou você vai terceirizar, mas você é o dono da empresa de monitoramento. Sim. Então existe, exemplo assim, você consegue acionar a polícia, você consegue acionar o tático, a gente consegue fazer tudo. Isso até que eu queria te perguntar. Só que tem um detalhe aí, que é o seguinte, que eu falo isso porque você é dono da empresa. Então, exemplo assim, a gente vai ter que te ligar. Olha, então com a normalidade no cliente Mohamed, já foi acionada a polícia, aconteceu Y, olha, tá desse jeito. No caso, são vocês que acionam a polícia quando precisa? Consegue acionar. Sim. Mesmo 190 ou algum número que ele já passou para você, preparado? Dependendo da situação, quando a gente faz adere o fixo local lá, Sim. 190 através da linha dele chama lá. Sim, interessante. Entendeu? Isso aí. Porque você está ligando a partir do número dele, com o DDD Exato. dele. Então vai Exato. cair na polícia local. E também a questão tá com algumas mudanças agora, que tá um pouco mais complexo sobre isso, mas a gente também, atrás do 190 tem um fixo. Então, quando a gente já saiu atrás mesmo, ligando para a PM da região, para poder pegar o telefone fixo atrás do 190. Sim. Em alguns cenários já aconteceu isso. Interessante. Agora me fala uma coisa. Vocês também estão atuando com inteligência artificial? O pessoal sempre pergunta lá na página a respeito disso. Existe essa possibilidade? Alguma coisa já homologada, já em andamento? Como é que está essa questão? Olha, eu posso te dizer aqui que a gente tem a solução mais completa do mercado. Assim, desde o... Não vou falar o nome das plataformas, mas hoje a nossa... Graças Deixa a para Deus, quem for contratar e você explica. Mas assim, graças a Deus, a nossa gama de clientes é alta. A gente tem bastante cliente, vamos dizer assim. E a gente tem de várias regiões. Então a gente tem, às vezes, plataforma de analítico lá da região do cara. Sim. Porque o cara já tinha uma parceria, porque funciona legal. A gente tem um software parceiro que é bem adaptativo, vamos dizer assim. Mas os grandes players do mercado que estão na área do analítico hoje no mercado, a gente já tem integração. E não são só integrações simples, integrações mais robustas, que a gente, como eu te disse, a gente entrega a licença para o cliente, onde ele tem a empresa dele, ele vai ter lá a licença comigo, lá está a logomarca atrelada dele. Então o aplicativo para o cliente final dele é com a logo dele. Então na hora que abre o aplicativo lá, aparece a logomarca dele, totalmente personalizada com a marca do cliente. E o que é legal de tudo isso? Além dessa questão da logomarca do próprio cliente, lá no aplicativo do cliente final, um exemplo do analítico, na hora que detecta um analítico, chega na nossa central como um acionamento, um disparo, uma emergência, e lá no aplicativo do cliente final, desse cliente, a foto com a marcação da pessoa. Tudo integrado, tudo na marca do cliente. Perfeito. Entendeu? Então, exemplo, a gente tem, assim, uma ótima integração com a parte de analítico. Então, não tem, assim, por que o cliente dessa empresa que está terceirizando com você, não tem por que ela não querer aderir ao monitoramento, porque a pessoa que terceiriza com você, a empresa que terceiriza com você, ela está terceirizando uma estrutura realmente real, né, de monitoramento, e não precisa ele estar dizendo, não, é terceirizado, não, é a minha central de monitoramento. Sim. Uma coisa que eu falo muito, teve até uma empresa recente que entrou com a gente, tinha uns seus 300 clientes. Ela começou tem uns 2 meses, que é um caso. E o rapaz falou pra mim assim o seguinte, eu sou muito conservador, eu quero toda a minha estrutura aqui. Eu nunca terceirizei porque eu quero tudo aqui, eu quero ver, eu quero acontecer, eu quero saber. Eu falei, não, realmente, mas como eu falei, eu vou espelhar o meu sistema, você vai ter acesso ao meu sistema, você vai ter uma transparência, vai conseguir ver, escutar o áudio que eu falo, ver as ocorrências que eu atendo, conferir os relatórios que eu tenho. Então é bem transparente. Aí eu falo, não, eu quero fazer. Só que eu quero deixar um adendo aqui do seguinte, na hora que a gente iniciou o treinamento com a parte que seria a operacional dele ali, na hora que a gente iniciou o treinamento, Mohamed, o telefone do próprio atendente que estava no treinamento, mas deve ter chamado umas 9 vezes dentro de 1 hora. O que eu entendo com isso? Alex, mas terceirizar o monitoramento, eu posso perder talvez a minha concentração. Meu amigo,
Se o teu operador atende ligação de cliente final para ordem de serviço, se ele está ali fazendo ligação para técnico, se ele está acompanhando técnico em rua, isso não é ter em mãos, isso chama caos. Essa é a palavra correta. Porque você está com um cara que pode estar com um botão de pânico tentando não atender um telefone, não atender uma ligação, o técnico quer fazer um teste com o cara ali. Isso é caos, não é ter em mãos. Eu tô falando isso porque esse foi um caso recente. Na hora que eu peguei a operação do cara, eu falei, olha, faz o seguinte, bota uma pessoa para atender os teus clientes e eu treino esse pessoal do teu comercial para cadastramento, edição, poder trabalhar ali, conhecimento com o cara. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, vou fazer isso aqui. Só que eu consigo fazer isso durante uns 3 dias só, porque eu não vou conseguir deixar 2 pessoas ao mesmo tempo. Então quer dizer que ele não tinha, com 300 clientes, 2 pessoas para fazer atendimento. Ou seja, chegasse alguém na empresa, o cara abandonava o monitoramento e ia atender o cliente. Foi isso que eu enxerguei. Eu fiquei, acho que a gente ficou um treinamento com o cara de 1 semana, resumindo. Na hora que terminou o atendimento, terminou esse treinamento com ele, ele falou assim, agora esse cara vai ser teu atendente. Ele não precisa operar, eu opero. Eu atendo os seus clientes, a gente faz todos os eventos extraordinários que tiver aqui, é responsabilidade nossa de atendimento. Deixa ele aí pro técnico. Pro técnico, pro cliente, pro atendimento, não sei o quê. Olha, Mohamed, foi, acho que, sei lá, umas 3 semanas. Ele ligou agradecendo, falou assim, Alex, eu nunca enxerguei assim, a minha operação como estava. Eu falei assim, porque uma coisa que é um vício, de certo modo, que o operador pode ocasionar, que é uma coisa que eu levo muito a sério lá dentro da Infotronic, a pessoa que faz serviço técnico, ele dá um jeito, ele ameniza, ele liga pro cliente, ele anula setor, que eu vi que o cara tava fazendo isso lá. Não vou anular aqui pra não incomodar mais, mas como é que ele tá gerenciando? Não tem como saber. Não tem como saber, ele não tava lá. Aí eu falei assim, caramba. Falei, olha, deixa esse cara pra atendimento. Por que acontece? Ele é bom pra atendimento. O operador tem que operar, seguir procedimentos, ponto. Não tem que ajudar o cliente ou dificultar serviço. Não. Fazer um procedimento correto para resguardar. Transparente. Exato. Não tem muito o que se dizer. E com isso, passou 1 semana e me ligou. Falou assim, Alex, e foi um termo que ele usou que eu queria dizer. O monitoramento que você está me servindo, que você colocou na minha empresa hoje, está me ajudando. Ele não é monitoramento para mim. Hoje é a gestão dos meus clientes. Que ele conseguiu enxergar a empresa dele, que nem esse termo que eu usei. Sim. Do cara, do técnico RIRU ali, e a parte operacional, a parte de monitoramento mesmo, destinada a atendimento. Ele conseguiu enxergar os setores, né? Isso. Ter o gerenciamento, né? Ter dados, ter informações, né? Se ele não tiver informação concreta, ele não tem gerenciamento. Ele usou esse termo, quer dizer, só terceirizar o monitoramento não é... Na hora que eu terceirizo o monitoramento, não é terceirizar o atendimento, é ter mais gestão. Ter mais gestão e ele poder focar na atividade fim da empresa dele, que é a venda. A empresa de vigilância, ela não é filantropia. Ela vive de negócio, né? Ele vai focar aí no comercial. Eu estava vendo aqui que vocês têm alguns planos bem interessantes, né? O plano Start, Plus, o Master. E esses planos, eles são planos... Você tem plano inicial, né? E são valores diferentes, no caso. Sim. Que vai se adequar a cada público aí. De repente, a pessoa que está começando tem um cliente número 1, ou tem um cliente número 0 e quer fazer o cliente número 1 colocar no portfólio. Isso é possível, né? Isso é através possível. desses planos. Hoje acontece muito isso. E é muito bom, por sinal. Sim. A gente tem empresas que começam com a gente, com as suas 50, 60 contas. O cara já tá até ali legalzinho. Ele, às vezes, tá fazendo pelo celular, tá fazendo de uma maneira mais assim. Mas ele já tá com uma recorrência. Só que na hora que você vai organizar a casa dele para a vida real, aí dá um baque no cliente, fica um pouco mais complexo. Mas eu não faço assim, quando dispara, acontece Y, o cara apertava o botão de põe que eu não fazia nada. Só que o cara, quando começa com a gente, inicialmente, na hora que ele faz esse start do zero, o bom, eu acredito, e a gente já viu isso, tem até um cliente nosso no Rio Grande do Sul, né, que hoje é um case de sucesso nosso, iniciou com a gente, Mohamed, com um cliente. Hoje essa empresa, dentro de 9 meses, para ser mais exato, ele está com seus 70 clientes. O ticket médio do cara é melhor que o meu, lá, pra você ter ideia. Ele focou nas vendas, né? Só que ele foi treinado antes, entendeu? Ele começou, assim, da maneira certa. As cabeçadas
que a gente acabou de ouvir, que eu disse Sim, lá do atrás, seu início, ele não teve, entendeu? Ele já começou num plano de negócio certo. Ele não precisou passar por isso, né? Você já entregou para ele a estrutura, o operacional já está pronto, né? O monitoramento, ele focou agora em fazer receita, né? Fazer receita. É ele e a esposa dele. Eu fico imaginando, o cara que quer começar já com toda essa estrutura, né? De ter próprio ali os operadores, a sala pronta, tudo esquematizado. Poxa, o cara vai trabalhar para pagar essa estrutura, ao invés de pagar para se motivar financeiramente, né? Infelizmente. Foi o termo que a gente usou aqui. Se você tem um cliente, você tem 100, o custo é o mesmo. E o teu cliente quer que você faça o serviço como se você tivesse 1000. Sim. Então, a terceirização de monitoramento, usando esse termo que eu te disse, ele aumenta a gestão da prestação de serviço, no caso do atendimento da parte do terceirizado lá na ponta. E com tudo isso, eu acredito que traz saúde financeira para a empresa, com uma visão mais articulada para planos de negócio mais audaciosos. Sim, eu estou vendo aqui que você, nesses planos, né, você tem um plano master, que vai desde as tratativas das ocorrências, né, do disparo, acionamento da PM. Esse aqui é o plano mais completo, né? Disparo seguido de desarme, controle de agenda. Esse controle de agenda aqui é o quê? Abertura fora de horários, né? No caso. Abertura fora de horários. Nesse caso, você já liga para o cliente quando tem a abertura fora do horário? A gente montou, a gente consegue ligar para o cliente, disponibiliza o aplicativo para alertar o cliente também. Sim. No celular ele arma o sistema de alarme, então já é um sistema bem robusto. Tem aqui também a tratativa de desconexão, né? Relatórios, aplicativo já com a logo da empresa que está terceirizando, não é com a logo da Infotronic, é com a logo da empresa. Aplicativo pro tático também. Esse aplicativo pro tático é o quê? Sensacional. Acho que é a melhor palavra. Porque assim, aí vamos pensar assim, o cara já está com os seus 200 clientes, já tem o tático dele, o cara que atende ocorrência. A gente faz uma rotina numa média em torno de 6 meses, às vezes um treinamento com o tático deles. Entendeu? A gente faz alguns treinamentos, a gente tem um case, a gente tem um pessoal na empresa, a gente, categoria, está criando esse cenário agora, mas como sucesso do cliente, e eles fazem treinamento com o tático do terceirizado. Para quê? Lógico, a utilização do aplicativo e conscientizar ele do serviço dele, porque aí ele facilita o meu jogo de cá. Sim. E esse aplicativo, como funciona? Na hora que dá um acionamento do sistema de alarme, a gente aciona o tático. Olha, eu tô com um acionamento na residência do Mohamed. Manda no aplicativo dele. Na hora que a gente manda no aplicativo dele, através do Google, leva ele lá. Ele só pode concluir essa ocorrência com foto e lá. Com geolocalização. Com geolocalização. Interessante. Entendeu? Isso aí. Porque mais assim, controle, né? É porque eu tenho a certeza que ele foi. Se eu acionei o cliente, eu sei o tempo do tático com o cliente, se ele está em deslocamento, se houve alguma coisa com ele. Então tem uma transparência, foi uma das... teve umas atualizações recentes agora pro tático, que também ficou bem audaciosas, que é uma questão da parte de rastreamento dele, né? Que a gente consegue acompanhar por fiscalizar, supervisionar. Porque se acontecer alguma coisa com ele, algo do tipo, a gente consegue ter essa visão daqui e também casar, né? Às vezes a ida do cliente com o acionamento do tático. Esse pânico mobile com geolocalização está relacionado ao cliente, no caso? Ao cliente final, né? O cliente final está na praia. Se ele aciona um botão de pânico mobile, dá a localização da praia e do aparelho dele. E aí, nesse caso, você recebe o disparo lá na central. Da onde ele estiver. Da onde ele estiver. Isso aqui está no pacote Master, né? Sim. Muito interessante. E no caso aqui, o aplicativo do técnico, ele entrega o quê de recurso? É que a gente, assim, usando essa ideia que é o que eu estou explicando aqui agora, que foi a minha vivência com a central de monitoramento, eu achei importante levar para o terceirizado uma das partes, são coisas que eu utilizo na minha base, mas que também é importante para a gestão dele. Porque um exemplo, a casa do Mohamed teve um disparo, o Mohamed quebrou um sensor está com problema. O operador, na própria tela dele, abre a ordem de serviço. Eu entrego, como eu te disse, a solução completa para o cliente. Então, eu entrego o software com a licença dele. Lá inclui ordem de serviço, contrato e o serviço de monitoramento. Então, na hora que o técnico... E aí, incluindo também os aplicativos do técnico e tático. Então, na hora que dá lá um acionamento, o Mohamed está com problema na casa dele. Na própria ocorrência, abre uma ordem de serviço que já cai lá para o comercial do cliente. E ele já agenda para o técnico dele executar o serviço. Bacana.
E, Alex, eu vi também que você tem, a gente já falou sobre isso, mas tem aqui mais detalhado a parte dos analíticos, né? Detecção de humanos, timeline de 8 e 16 câmeras, detecção de pessoa suspeita, que é a parte já de detecção de comportamento, né? Perambulação, alguém parado muito tempo na calçada, seria isso? Sim, ele usa muito isso em condomínio agora, né? Em condomínio, até numa palestra que eu dei esse final de semana, eu estava falando justamente sobre essa inteligência, porque na pandemia, isso se tornou também uma prática depois da pandemia, invasões pelos portões de veículos, né? Então, com esse sistema, a gente consegue fazer as detecções de pessoas que estão ali muito tempo paradas na frente do portão, né? Que ela vai precisar de um tempo para burlar ali o sistema do portão, né? Levantar a grade, seja como for. Então, nesse tempo já tem ali uma detecção, né? Seria mais ou menos isso. Isso. Detecção de veículo suspeito, pré-buffer de 8 até 16 câmeras. Isso aqui seria o quê? É que, na verdade, a gente tem a gente aconselha, no caso, a gente tem algumas estratégias com clientes nossos. Como eu te disse, a gente entrega um vídeo explicando sobre como a plataforma funciona e a gente tem a videoverificação. Sim. Isso já acontece. Mas é possível você ter o adicional de pré-buffer para a gente fazer a gente faz um backup. Uma parte que é importante é o seguinte: na hora que a gente faz a videoverificação, eu faço um backup do que eu estou vendo. Com o pré-buffer, eu consigo retroagir, eu consigo voltar as imagens do que eu vi, para ver o que ocasionou realmente o disparo. Perfeito. Esse seria o pré-buffer. Tem aqui também a LPR, né? Leitura de placas, time-lapse em obras, seria o quê? É que assim, tem um mercado agora para que o pessoal está acompanhando a obra. Tem por questão de segurança, onde entra o analítico de detecção de humano, perambulação, é a parte interessante para ser entregado com alarme, mas também um gerenciamento da obra. São vídeos de 15 em 15 minutos ali para quem está acompanhando, tá lá sua obra desenvolvendo, ele tem um vídeo do andamento da obra sem estar na obra. Está sendo muito usado aqui em São Paulo. Para o acompanhamento da gestão da obra, né? Desempenho da obra, né? Desempenho da obra. Como é que ela está indo, que etapa que está, se está nessa etapa mesmo, se está evoluindo. Perfeito, isso aí. Está sendo usado. Isso é muito bom. A gente usa um termo lá na empresa que para questão de obra mesmo, que até a gente tem alguns parceiros que usam isso como zona rural aí também, que seria esse tipo assim, um serviço de sentinela, onde a gente embarca os analíticos, consegue integrar até corneta, sirene, para poder falar lá no ponto, que também é uma parte bem legal. A parte reativa da coisa, né? Isso, porque é um lugar muito afastado, um lugar muito longe. Hoje... demora para a polícia chegar. As internets estão sensacionais aí, dependendo do... Tem a Starlink, né? Também. No caso, a Starlink. Mas eu digo assim, a gente consegue fazer algumas jogadas ali que a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. E o analítico hoje está tomando um local no mercado de grande importância para projetos bem feitos, vamos pensar assim. O ano passado... Não, esse ano, né, 2025, você teve na Exposec, né, foi a primeira vez com o seu stand da Infotronic. Foi isso? Foi. Mas o ano passado você já teve no Seg Summit com o seu stand, tava... A gente sempre foi com parcerias. Com parcerias. Isso, certo. Né? Agora a gente, vamos falar assim, startou sozinho, né? A gente teve, no caso, o stand na Exposec, literalmente um stand próprio da Infotronic, onde a gente fez os atendimentos e... Realmente colocou a cara e mostrou que é uma empresa referência para terceirização, né? Exato. É o maior evento, né, da segurança da América Latina, um dos maiores do mundo, né? A Exposec, que acontece aqui todos os anos, tradicionalmente em São Paulo, né? Ali entre maio e junho, o próximo ano vai ser em junho, né? E você teve lá com seu stand, sua estrutura, eu vi que fecharam vários negócios. Sim, e ali realmente se consolidou como uma empresa referência também em terceirização desse serviço de monitoramento. Você sentiu que realmente aconteceu esse marco na Exposec quando você colocou o stand lá? Olha, eu acredito sim, mas o que mais foi gratificante pra gente, lógico, fechamos contratos, só que a gente conheceu muitos parceiros nossos, se você olhar depois nas nossas redes sociais, pessoas de 6, 7 anos, que estão já está na base há muito tempo, só que presencialmente a gente não se via. E a gente poder pegar na mão ali, pô,
E no caso tinha nossa equipe também que estava lá, né? Contato mais humanizado, né? Isso foi, assim, um marco da terceirização, que é o que a gente está dedicando agora, vem se dedicando, né, no segmento, e graças a Deus tem dado muito resultado e um bom serviço, mas essa parte humana foi muito legal. E aqui no Instagram de vocês, eu tô acessando aqui, um Instagram bem movimentado, com muitas dicas, né? Tem tem um dia a dia de vocês, né? Vocês também vão me encontrar lá no Instagram da Infotronic, muitas postagens que a gente faz aí também em collab. E para quem quer conhecer mais da Infotronic, pode segui-los aqui no Instagram, que é o Infotronic com 2 Cs no final. Alex, já caminhando aqui para o final, vou te fazer aqui algumas perguntas, que são essas perguntas que o pessoal de casa também quer uma resposta, né, para já iniciar, de repente, essa atividade. A pessoa que tem uma empresa hoje, o profissional tem uma empresa, o técnico, o instalador, e ainda não tem o cliente número 1 de monitoramento. Ele tem 0 monitoramento, mas ele já quer começar a vender isso. É possível, com a Infotronic, iniciar com um cliente 0 praticamente? Sim. É possível? É possível. Você que está no mercado da segurança eletrônica, já é instalador, como eu fui, está no segmento da segurança, instala alarme, instala câmera, existe o cenário do contrato, né, mensal, mas o monitoramento pode ser um grande atrativo e uma grande jogada para a sua região, para a receita recorrente. Porque, querendo ou não, você vai entregar um serviço completo para o seu cliente, com redundância, acompanhamento e gestão. Cliente 0, é possível começar com a Infotronic. Você começa com a Infotronic te auxilia, te acompanha nos primeiros passos. A gente vai ter alguns treinamentos para que isso deixe mais claro a sua cabeça na área da segurança eletrônica, na parte de monitoramento. E sim, você vai começar a ter receita recorrente a partir do seu 2º, 3º mês ali. E como é que essa pessoa que se interessou por esse tipo de serviço, ela pode entrar em contato com vocês? O www.infotronic.com.br, lá você tem acesso aos nossos dados. Também pelo WhatsApp 35992029829. A gente tem um atendimento ali que direciona já direto para uma reunião, onde a gente vai tratar com você de perto ali para entender sua solicitação. O telefone fixo, que é o 35 3551 6430, e nosso Instagram, @Infotronic com 2 Cs. Lá você consegue, pelos nossos chats, lá já chamar o nosso atendimento. Nossa equipe comercial vai estar pronta para te atender, agendar uma reunião, esclarecer todas as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do O Consultor de Segurança VIP. Nos acompanhe aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também no canal da Infotronic, na página da Infotronic e também do Consultor de Segurança VIP lá no Instagram, já se inscreve, já nos segue, para não perder nenhum desses episódios, desses conteúdos voltados para a gestão da segurança. Até logo!